Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Nota 10 em História. Aqui quem fala é o professor Eduardo Luiz e hoje vamos fazer uma revisão para o Enem 2017. Seguinte, antes de a gente ir direto para a revisão, gostaria de avisar uma coisinha. Tá vendo essa imagem aí que você tá vendo aí que eu tô subindo e descendo para você? É um infográfico, vai ser assim que será gravado as nossas aulas a partir de hoje, olha. Então, qual é a novidade? Você vai poder baixar esse infográfico para poder acompanhar e rever o assunto quantas vezes você quiser, direto do seu celular, sem precisar de acesso à internet. Como é que você vai fazer para baixar esse infográfico? Muito simples. Lá na descrição você vai ver o link para a nossa página do Facebook. Lá na página do Facebook vão estar todos os infográficos postados até o presente momento. Ou seja, todo vídeo terá um infográfico como uma forma de material didático para que você possa rever o seu conteúdo de uma forma mais simples e dinâmica. Sem mais enrolação, depois você faz isso, depois você vai lá e faz o download para você, mas hoje a gente vai falar sobre a famosa Guerra Fria, assunto que, como eu já disse, cai em toda a prova do Enem, então você tem que saber pelo menos o básico. Galerinha, é óbvio que este é um assunto extremamente denso e longo, não vai dar pra gente falar tudo, mas a gente vai tentar aqui relacionar os principais assuntos para que você chegue na prova tranquilão. Vamos nessa. Primeiro, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, meus amigos, basicamente falando, ela tem ali o seu início com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e o surgimento de duas grandes potências, de um lado Estados Unidos da América, capitalista, e de outro, União Soviética, socialista. Seguinte, meus camaradas, o que aconteceu? Essas potências que surgiram ali, tanto belicamente como economicamente, elas vão disputar a hegemonia política, econômica e militar do mundo. Então quer dizer que acaba a Segunda Guerra Mundial e começa uma nova guerra entre esses dois países? Mais ou menos, porque, olha, vou até dar um zoom aqui para você prestar atenção melhor. Por que eu digo mais ou menos? Porque o conflito entre essas duas nações foi um conflito indireto. Nunca, em momento algum da Guerra Fria, houve um embate direto, deixa eu botar o zoom aqui direitinho, pronto, entre Estados Unidos da América e União Soviética. Tranquilo? Tá, então como ocorreram esses confrontos? Os confrontos foram basicamente por intimidações, boicotes econômicos, espionagem, ou seja, com a criação da CIA pelos Estados Unidos e a KGB pela União Soviética, propaganda com a criação principalmente de filmes, teatros, gibi. Quem nunca viu aí o desenho do Capitão América lutando contra o perigo vermelho? É isso aí, meu amigo. A gente ia pro cinema e já estava fazendo parte da Guerra Fria nessa época. Através da diplomacia também, obviamente, graças a Deus, e também das guerras localizadas, como a Guerra da Coreia e Vietnã. Então, galera, resumindo dizendo, nunca houve um confronto direto entre Estados Unidos da América e União Soviética. Tudo bem? Então vamos dar prosseguimento ao assunto? Seguinte, este período que você está vendo da Guerra Fria, ela tem uma subdivisão entre o período clássico, o período da Détente ou período de distensão e a nova Guerra Fria, ok? Então vamos dar uma olhadinha básica em cada um desses períodos. Olha, dá um zoomzinho aqui, pronto, tá aí. Seguinte, o período clássico ele vai de 47 a 61. É um período que tem o início da organização dessas duas potências, os Estados Unidos se restabelecendo como uma das maiores potências econômica e bélica do mundo e a União Soviética fazendo o mesmo. Temos a criação do Plano Marshall, que a gente já vai ver o que é, a OTAN, o bloqueio de Berlim, que quase leva aí a um confronto entre essas duas potências, a Guerra da Coreia, que também é um conflito localizado, que também quase leva a um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, a Revolução Cubana e o Muro de Berlim, que é um assunto muito cobrado nas provas, ok? A segunda fase, né, é a fase da distensão, que vai de 1961 a 1979. Temos aí a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, a Guerra Civil Angolana, isso aí, cara, a Guerra Fria atinge praticamente o globo inteiro, inclusive a África, a América do Sul também. A gente não vai tratar sobre esse assunto aqui, vamos fazer um vídeo especial só para isso, tá bom? A invasão do Afeganistão pelas tropas soviéticas e os boicotes às Olimpíadas por parte dos Estados Unidos. Ok, depois, obviamente, a União Soviética vai fazer o mesmo. E temos a fase da nova Guerra Fria, que vai de 1970 a 1991, que é o fim da União Soviética. A Guerra nas Estrelas, né, a tentativa de criação de armas mirabolantes. Temos a reforma econômica da União Soviética, que é a criação da Perestroika e Glasnost, que vai mudar drasticamente e levar ao fim dessa grande potência. A derrubada do Muro de Berlim, importantíssimo, que é o fato simbólico que representa o fim da União Soviética e o fim
literalmente da União Soviética, ok? Então vamos embora, vamos dar o zoom aqui direitinho, beleza, ficou perfeito. Vamos lá na linha do tempo que eu separei para vocês aqui, uma linha do tempo da Guerra Fria. É óbvio, meus amigos, que eu não vou falar de tudo aqui nessa linha do tempo, porque é muita coisa, mas eu separei algumas coisinhas bacanas aqui para você, ok? É óbvio que tá faltando muita coisa aí. Vamos nessa aqui então, falar das mais importantes. Seguinte, antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, aquelas grandes potências ali, União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos, começam a decidir o destino da Europa em várias conferências. Uma delas que eu separei para vocês, ó, vou botar aqui embaixo senão vai ficar tapado, isso, é a Conferência de Yalta que acontece na Crimeia. Quem participa dessa conferência? Nada mais nada menos que Stalin, líder da União Soviética, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Churchill, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Essa conferência é uma conferência muito tranquila, esses países têm uma certa paz entre eles, estão se entendendo. Tá, mas o que fica decidido lá? Fica decidido o seguinte, que assim que a guerra acabasse, a União Soviética entraria ao lado dos Estados Unidos contra o Japão. Outra, a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que seria um órgão para evitar novos conflitos como esse. Outra decisão importante é justamente a Declaração da Europa Livre. O que significa isso? Os países que estavam arrasados pela guerra, eles iriam decidir de forma democrática e livre o seu destino econômico, ou seja, ir para o lado capitalista ou ir para o lado socialista. E a gente vai ver que isso não vai funcionar muito bem. Haverá pressão dos dois lados. E outro detalhe maneiro, a União Soviética, ela vai simplesmente conseguir um feito muito importante, que é o seguinte: todos aqueles países na Segunda Guerra Mundial que foram libertos do nazismo pelo Exército Vermelho passariam a fazer parte ali da dominação soviética. A próxima conferência importante é a Conferência de Potsdam, que acontece na Alemanha. É uma conferência muito importante e ela é um pouco diferente da primeira conferência de Yalta, porque aqui, meu querido, o clima já está tenso entre esses países. Por quê? Primeiro deles, os Estados Unidos já possuem uma bomba atômica. A Alemanha já sabia que os Estados Unidos era detentora de uma grande bomba atômica. E outro, o líder americano ele tinha mudado. O Roosevelt tinha morrido e o Truman acaba assumindo o poder. E Stalin não gosta nada dessa troca de político. Bom, e o que fica decidido aí? Fica decidido o seguinte: primeira coisa importante, a Alemanha seria um país desarmado. Segunda, ela pagaria grandes indenizações dos países vencedores. E terceira, a Alemanha ficaria dividida em zonas de influência. Caramba, isso é muito importante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui atrás que eu separei para você, aqui no fundo do nosso infográfico, ó. Vou marcar aqui em volta aqui. Tem um mapa, tá vendo? Esse mapa é o mapa da Alemanha. Olha como ficou dividido a Alemanha depois da Conferência de Potsdam. Essa parte amarela ficaria sob influência dos Estados Unidos, essa em azul da França e essa em verde da Inglaterra. Obviamente a vermelha ficaria sob influência da União Soviética. Agora olha que curioso, esse pontinho aqui colorido, aqui dentro, é Berlim, a antiga capital da Alemanha, e o que ficou decidido que Berlim também sofreria uma subdivisão entre essas potências. Está aqui o mapa aumentado de Berlim, que também ficaria dividido entre as potências aqui, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Tudo bem, galera? Então vamos lá voltar aqui a nossa linha do tempo, vamos prosseguir. A outra coisa importante que é dias depois da Conferência de Potsdam, né? Temos aí o lançamento da bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. E aí o fim simbólico da Segunda Guerra Mundial, um fim muito triste que acaba ceifando mais de 40 mil vidas. Muito triste, mas fazer o quê, né? E os Estados Unidos já demonstra aí o seu potencial bélico para o planeta, causando um forte medo entre as outras potências, ok? Dando prosseguimento, temos aí em março de 1946, o famoso termo cortina de ferro sendo empregado pela primeira vez. Quem falou isso? Aquele ex-primeiro-ministro da Inglaterra, o Churchill, ele vai até os Estados Unidos em uma universidade e faz um discurso dizendo que a União Soviética colocou uma cortina de ferro na Europa. E aqueles países que estavam arrasados pela guerra sofriam pela influência soviética, uma influência maligna. Para ele, a União Soviética era o mal e o capitalismo, né, seria o bem. Tá, e o que isso vai levar? Vai levar à criação daquilo que a gente chama de doutrina Truman. Porque o presidente dos Estados Unidos,
Truman acaba acatando essas ideias de combater a União Soviética, de combater a expansão da União Soviética, e ele começa a pressionar o Congresso para apoiar essas potências. Os países estavam arrasados, né? E o que acontece? A doutrina Truman acaba criando dois braços importantes, o Plano Marshall e a OTAN. O Plano Marshall nada mais é do que uma ajuda econômica de 13 bilhões de dólares para esses países capitalistas que estavam sofrendo pressão da União Soviética, para que eles pudessem se reerguer. Foram só os países capitalistas? Não. Temos aí a exceção da Iugoslávia, que tinha um certo problema com Joseph Stalin, e ele acaba recebendo cerca de 109 milhões de dólares para poder se reestruturar. Tá, e a União Soviética vai ficar quieta, vai deixar isso assim? Não. Em contrapartida do Plano Marshall, ele acaba criando a Comecon. E em contrapartida com a OTAN, que eu nem disse ainda, mas a OTAN, meu querido, é como se fosse um tratado militar entre esses países capitalistas. Esse tratado militar tinha o objetivo de impedir o avanço soviético e proteger suas fronteiras. Para combater a OTAN, ele cria o famoso Pacto de Varsóvia. Vamos prosseguir. Em 1997, nós temos aí a criação da CIA. Olha aí, hein? A criação da CIA e começa aí a Guerra da Espionagem. Óbvio que a União Soviética não vai deixar para lá e vai criar a famosa KG. Oxi, que ficou feio isso, hein? Vou anotar de novo. KGB. KGB. Tá, beleza, vamos lá. Aqui também é uma agência de espionagem muito importante nesse período. Vamos dar prosseguimento. Em 1948, temos aí o famoso bloqueio de Berlim. Olha aí, vamos marcar aqui bloqueio de Berlim. Vamos olhar o mapa aqui em cima? Lembra daquele mapa? Vamos olhar o mapa para você entender o que foi o bloqueio de Berlim. Vamos lá. Aqui, tá aqui o mapinha, dá um zoom bacana aqui para você, pronto. É o seguinte, meus amigos, Berlim, como eu já disse, ficava aqui dentro da parte soviética e ele era subdividido. O que acontece? Em 1948, a unificação dessa parte ocidental da Alemanha. Esses países decidem que aqui vai virar uma república, vira a República Federal da Alemanha, e na constituição dessa república, o que acontece? Previa uma futura unificação de toda a Alemanha, tanto capitalista como socialista. Isso não vai agradar Joseph Stalin. O que ele vai fazer? Vai criar um famoso bloqueio de Berlim. Ele vai pressionar de alguma forma para que os capitalistas deixem Berlim só para os soviéticos. Então ele vai impedir qualquer ligação por terra, seja por água, seja por via fluvial, para Berlim. Assim os pessoal iam ficar com fome e eles iam ter que abandonar aquilo lá. Só que eles não contavam com a ideia americana, que era criar ponte aérea, ou seja, abastecer Berlim pelo alto, meu querido. Foram mais de 270 mil voos em 11 meses. Isso frustrou os planos soviéticos e eles acabaram liberando novamente Berlim, tá bom? Fica ligado aí que o bloqueio de Berlim é um assunto também muito cobrado. Vamos dar prosseguimento. Em 1949, temos aí a bomba atômica testada pelos soviéticos pela primeira vez. Aí a coisa fica mais tensa, né? Agora os soviéticos também possuem bomba atômica. Diante disso, você já percebe aí uma grande corrida armamentista, os países investindo pesadamente no poderio bélico, para intimidação mesmo, né? Olha, tô aí, também tem minha bomba atômica. Aí os Estados Unidos posteriormente vai criar a bomba de hidrogênio e depois a União Soviética também, e eles vão nessa criando cada vez mais armas mais potentes. E isso vai levar à falência da União Soviética, porque eles vão gastar tanto dinheiro em poderio bélico que vai esquecer das outras áreas do país, né? Querendo competir com os Estados Unidos, que tinham um poder financeiro muito maior do que a União Soviética. Vamos nessa? Seguinte, outra coisa importante aqui, ó, fevereiro de 1945, temos o início daquilo que é conhecido como macartismo. O que foi isso? Quando o senador americano Joseph McCarthy assume lá o poder, o que esse cara faz? Esse cara faz literalmente uma caça-bruxa a todo o anti-americanismo. O que são atividades anti-americanismo? Nada mais é do que qualquer um que tenha aliança ou pensamentos ligados à União Soviética. Então, ele literalmente caça. Pensou em macartismo, pensa na perseguição aos comunistas. Até hoje esse termo é utilizado, né? Quando tem uma certa perseguição a pensamentos comunistas ou socialistas, é conhecido até hoje como macartismo. Vamos lá, galera. Em 1950 também temos aí a famosa Guerra da Coreia, que é uma ferida que está aberta até hoje. Isso aí, você que tá ligado no noticiários, tem visto que a Coreia do Norte vem pressionando aí os Estados Unidos, ameaçando uma guerra nuclear e por aí vai.
Esse problema diplomático ele tem origem lá em 1950 na Guerra Fria, ou seja, podemos dizer que esse problema que estamos vendo hoje nada mais é que uma ferida mal cicatrizada da Guerra Fria. Tudo bem? O que aconteceu lá? No final da guerra, galera, os Estados Unidos fez um acordo com a União Soviética o seguinte, que a Península Coreana ficaria ocupada na parte norte por tropas soviéticas e a parte sul por tropas americanas. O tempo passou, os soviéticos criaram um governo comunista ali e deixaram aquela região. Na parte sul aconteceu a mesma coisa, só com um governo capitalista e deixaram aquela região. Tá. O que acontece? Em 1950, o governo do norte invade o sul, iniciando a Guerra da Coreia. Eles literalmente tentam unificar toda aquela região, ou seja, o governo comunista tenta unificar toda a Coreia, tentando expulsar, tipo um rolo compressor, o governo da Coreia do Sul através de uma guerra muito sangrenta. Aí o que acontece? Os Estados Unidos da América conseguem apoio da ONU para combater os norte-coreanos. Eles chegam literalmente também como um rolo compressor e empurram de volta todos os norte-coreanos, praticamente chegando perto da fronteira da China, que é quando a China, que já era comunista um ano antes, entra na guerra, fazendo com que os norte-coreanos fiquem páreo a páreo com os americanos. Isso leva aí aos Estados Unidos até pensar em utilizar a bomba atômica, isso mesmo. Há cogitação por generais americanos a utilização de bomba atômica, mas isso é vetado pelo presidente Truman porque ele tem um medo de que a União Soviética faça o mesmo. Só que, graças a Deus, em 27 de junho temos o famoso armistício, que é o seguinte, não é o fim da guerra, tá? Eles decidem que ali no paralelo 38, que é onde já tinha decidido a divisão anteriormente, próximo, né? Não é exatamente. Ficaria dividido e criado uma zona desmilitarizada até que esse problema seja resolvido, e até hoje a gente tem essa divisão louca e a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda continuam em guerra, obviamente, ainda obedecendo esse armistício. Tomara que nunca aconteça esse confronto, ok? Bom, vamos lá, vamos dar prosseguimento. Em 1957, temos aí o início da corrida espacial. A União Soviética lançando o Sputnik 1. Obviamente, os Estados Unidos vai lançar também outra, sua contrapartida, vai lançar o Explorer, que também é um satélite. Já a União Soviética lança o Sputnik 2, que além de ser um satélite muito maior, ele leva a famosa cadelinha Laika, o primeiro ser vivo a visitar ao espaço, ser vivo terrestre, né? Então vamos nessa. Temos também o Yuri Gagarin, se tornando o primeiro homem a dar uma volta na Terra pelo espaço, e depois os Estados Unidos, em 69, mandam um homem para a Lua, vencendo essa corrida espacial contra a União Soviética. Isso aí nada mais é do que propaganda defendendo a sua ideologia, seja capitalista, seja socialista. Então vamos lá. Em 59, vamos alinhar melhor aqui, temos aí a Revolução Cubana, meu querido. Qual a importância da Revolução Cubana aqui no cenário americano? O seguinte, temos aí o primeiro país da América a se tornar socialista, e não é qualquer país, é uma ilhazinha que fica extremamente próximo do território americano. Isso vai ocasionar um grande problema diplomático, mas vamos dar seguimento que você vai entender já já. Agora, em 1961, tem que grifar isso aqui, galera. 1961 é a data em que é criado o famoso Muro de Berlim, o símbolo máximo da Guerra Fria. O que foi o Muro de Berlim? Vamos no mapa lá de novo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Cadê? Tá aqui. O Muro de Berlim nada mais é do que um isolamento da Berlim Ocidental. A União Soviética tem um plano de criar um muro em volta de toda Berlim Ocidental. Uma loucura, né? Mas ele realmente cria em 1961. Tudo bem? Vamos voltar aqui, 61, aqui. Já em 1962, temos aí a crise dos mísseis. Lembra que Cuba se torna um país socialista? O que acontece? Cuba e a União Soviética começam a planejar a criação de uma base de lançamento de mísseis nuclear aqui em território americano, bem nos pés dos Estados Unidos. Isso vai gerar um problema diplomático absurdo, que dura aí mais ou menos 13 dias e, graças a Deus, eles conseguiram resolver de forma diplomática, através de conversa e tudo mais, e não aconteceu. Mas é um assunto muito importante que vale a pena saber o que foi a crise dos mísseis. Vale a pena você entender que foi uma situação muito complicada. Os Estados Unidos, quando descobre aí essa base sendo montada em Cuba, ele faz um bloqueio por terra e um bloqueio por mar ali, através de navios de guerra de todo o território de Cuba. Isso gera uma tensão muito grande. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento. Temos aí a Guerra do Vietnã. Aí você vai falar, pô, mas a Guerra do Vietnã, professor, não inicia em 1965, não. Se inicia em 55, correto. Mas eu tô colocando aqui a data que os Estados Unidos entram nessa guerra definitivamente
efetivamente, com tropa, tá bom? Ele já tem um envolvimento diplomático bem antes disso aí, mas com tropa, em 1965 os Estados Unidos entra na Guerra do Vietnã, que vai ser literalmente um grande fracasso para as tropas americanas, porque o outro lado é totalmente apoiado aí pelos soviéticos, né? Os Vietcongs eram apoiados pelos soviéticos com aquele armamento, material bélico e tudo mais. Temos a famosa K-47 sendo lançada nessa época. Vamos lá? Temos aí também, em 85, em março de 85, Mikhail Gorbachev assumindo o controle da União Soviética. Qual a importância? Esse cara vai implementar muitas mudanças na União Soviética, uma delas é a Perestroika e a Glasnost, que é basicamente a abertura econômica, aos poucos, obviamente, e o famoso liberdade democrática no seu país, ok? Então vamos lá, em dezembro de 91, temos finalmente o fim da União Soviética, que já estava extremamente desgastada por causa de muito investimento em material bélico, em corrida espacial, e esquecendo dos outros setores, gerando aí até uma grande crise de fome na União Soviética, sendo necessária até de exportação de alimento dos Estados Unidos, tá bom? No dia 26 de dezembro de 1991, o fim da União Soviética e a criação da Comunidade de Estados Independente. Ok, galera? Esse aí é um pouquinho da linha do tempo da Guerra Fria. Visita lá nosso canal, não se esqueça de baixar esse infográfico que eu preparei para vocês, que o link tá aí na descrição, tá bom? Você vai lá na nossa página do Facebook e faz o download direto para vocês. Muito obrigado por tudo, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal e valeu!